E aí, povo? Beleza? Como é que vocês estão? Tá tudo certo por aí? Vamos aqui. Vamos aqui. Tudo bem por aí? E aí, boa noite. Pai do Senhor, a benção. Tá de cabeça para baixo. E agora? Tá bem? Só pra saber se você tava ligado aí. E aí, nós estamos aí mais um dia de propósito, graças a Deus, né? Você tá bem? Como é que tá sendo sua noite? Como é que tá sendo aí esses dias pra você? Você iniciou a semana como? Agradecendo. Tem muita gente que inicia a segunda-feira, tem gente que não gosta de segunda-feira não, né? Mas você tem que agradecer a Deus por tudo, né? Mais um dia que você acordou, mais um dia que você tá de pé. Né? Boa noite aí, Matheus, tudo bem? Ana Laura, tá chegando aí, Rafinha, Gabriel, tudo bem com vocês aí? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Joia. Tá bom aí o áudio? O vídeo tá bom? Tá tudo bem? Né? Nós estamos aí, na luta, na guerra. Vamos desistir não, povo. Vamos desistir não, que a gente só iniciou, né? A gente já tá quase finalizando. Quase finalizando aí o livro de João. Falta aí apenas mais 2 dias. Né? E a gente está dando tchau já para o livro de João, para os evangelhos, né? Aprendemos muito sobre os evangelhos, aprendemos muito aí sobre tudo isso. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, Ana Laura, Rafinha, Daiane, Cassiane, William. Tudo bem, Cassiane? Joia. Gente, eu estou falando um pouco baixo porque eu fiz a manutenção hoje, meus dentes estão doendo demais. Hoje puxou muito aqui, meus dentes aqui, tá doendo que só. Né? Mas vai dar certo. Boa noite para vocês aí que estão chegando. Eu já peço para você abrir aí sua Bíblia em João, capítulo 17. Nós iremos ver aí a oração sacerdotal de Jesus. Jesus mencionou você em uma oração. Esse é o tema aí de hoje. Jesus mencionou você em uma oração. E que oração foi essa? Uma oração sacerdotal, né? De um sacerdote, a qual ele ora pelo mundo, ele ora pelos seus, ele ora pela gente, né? Então a gente vai aprender hoje um pouco sobre essa oração. Então aperte os cintos aí. Eu já quero ser logo rápido, sucinto aqui no que eu tenho para falar, né? Porque a gente tem outros afazeres também para fazer. Boa noite aí, William, Alex Bento, beleza, mano? A Célia, Maria Célia, tá sempre aí com a gente. Boa noite para vocês. E vamos aprender mais. Né? Depois de Jesus falar todas essas coisas, ele disse, né? Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como deste autoridade sobre a humanidade, a fim de conceder a vida eterna a todos que lhe destes. Jesus estava falando a respeito da vida eterna. E a vida eterna é esta. Qual é essa vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa aqui é a verdadeira eternidade. A verdadeira vida na eternidade. Que nós venhamos conhecer ao Pai e também saber que Ele é o único Deus e o verdadeiro Deus. Se Ele está dizendo aqui o único e verdadeiro, é porque surgirão outros deuses, né, a qual não são o verdadeiro, serão falsos e que muita gente segue, né? O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o que diferenciou hoje em dia foi só os nomes dos ídolos, né?
Tem muita gente que coloca... O que é um ídolo? Eu já vou fazer essa pergunta aqui. O que é um ídolo? A gente vai seguir um pouco sobre essa linha aqui de raciocínio. O que é um ídolo para você? Me responde aí, o que é um ídolo? O que você pensa que é um ídolo? Tem muita gente que não sabe o que é um ídolo, né? E aqui Jesus está falando que ele é o único Deus, né? O verdadeiro Deus. Então, se você tem uma ideia aí sobre o que é um ídolo, né? Você pode falar aí que a gente vai comentar, tá? E eu vou continuar aqui que a gente vai voltar nisso aí depois. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti. Olha só o que Jesus está querendo agora. Jesus está reivindicando a glória que ele tinha antes de descer, né? Ele, como a gente sabe, ele se despiu da sua glória, ele tirou toda a sua glória e desceu, né? E sem usurpação, ele quis ser igual a Deus, mas ele tirou a sua glória, né? E ele desceu na terra. E aqui Jesus está falando, ele está reivindicando a glória dele, né? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive antes, né? Antes que houvesse mundo, né? Manifestei o teu amor àqueles que me deste do mundo, eram teus e e você deste a mim, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, né? Jesus está falando aqui dos seus discípulos que foram fiéis a ele até o fim, né? Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Jesus está dando testemunho a respeito de nós, discípulos, e dos discípulos também da época, né? Porque tem muita gente, como a gente já comentou aqui, tem muita gente que não acredita em Deus, né? Tem muita gente que não acredita, que fala que é balela, fala que é uma invenção humana, mas, gente, não tem como, não tem como. A Bíblia ela é toda conectada, né? Coisas que aconteceu lá no passado, agora é conectada agora com o futuro, que coisas que foram profetizadas lá atrás, lá em Isaías, se completou na vida de Jesus, e coisas que Jesus falou lá 2000 anos atrás está se cumprindo agora nas nossas vidas, né? Os sinais aí dos fins dos tempos, né? Acredito que ídolo seja tudo aquilo que é adorado de alguma forma, certo, amor? Ana Laura, para mim, ídolo é algo que você adora intensamente, venera. Também, Ana Laura, né? E como eu falei para vocês, existem vários tipos de ídolos, né? Existem ídolos de estátua, existem ídolos humanos, existem ídolos que podem ser objetos, existem vários tipos de ídolo. O que é ídolo? É tudo aquilo que tira Deus do centro, Deus do foco, né? Tudo aquilo que tira Deus do foco, ele se torna um ídolo no coração de uma pessoa. Vou te dar exemplo para ficar mais claro. Um carro pode ser um ídolo? Pode. Mas ele é um ídolo? Não. Mas ele pode se tornar ser um, né? Então o ídolo ele é criado, ele é formado por alguém, né? Tem muita gente que vou falar aqui do Flamengo, né? Tem muita gente que venera. Tem gente que eu vi mesmo uma reportagem hoje, não do Flamengo, né? Mas aqui em Brasília, os torcedores do Gama e os torcedores do Brasiliense, eles entraram num pau terrível aí por causa de time, né? Por causa de ídolos, né? Então, assim, tudo aquilo que tira Deus do centro, ele pode se tornar um ídolo, né? Essa caneta aqui pode se tornar um ídolo? Pode. Depende daquilo que você faz com ela, né? Dinheiro é um ídolo? É, né? É um ídolo, porque tem muita gente que venera dinheiro, que corre atrás do dinheiro, que faz tudo por dinheiro, né? Deixa eu dar mais exemplos. A casa pode ser um ídolo? Pode. Um casamento pode ser um ídolo? Pode, né? Filhos podem ser ídolos? Pode. Estátuas podem ser ídolos? Pode, né? Tudo aquilo que tira Deus do centro e é adorado acima dele, ele se torna um ídolo, né? Tem gente que adora ídolos, os evangélicos mesmo, né? Bate muito nos católicos porque
eles adoram imagem. Mas tem muito evangélico que adora cantores, adoram pregadores, né? Adoram pessoas, palco. E aí? É um ídolo ou não é? Então tudo aquilo que tira Deus do foco e que você dá uma atenção a mais, sempre a mais, e aquilo ali tira o seu coração da presença de Deus, ele é um ídolo, tá? Ou é um ídolo, ou pode se tornar um ídolo. Como eu falei para você, o dinheiro ele é um ídolo? É. Né? Se você não conseguir controlar o dinheiro, ele se torna como primeiro na sua vida. Né? E tem muita gente que corre atrás de dinheiro e não faz com que o dinheiro seja o seu servo. Né? Tem uma frase aí que é bem famosa, né? Que diz que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um terrível patrão. Né? Por quê? Porque as pessoas que correm atrás de dinheiro, elas querem tudo, elas querem conquistar tudo. E tem coisa que o dinheiro não paga. O dinheiro, ele pode pagar uma boa cama, mas jamais ele vai pagar um bom sono. O dinheiro, ele pode pagar o melhor casamento do mundo, mas jamais ele vai pagar o amor da sua vida. Né? O dinheiro, ele não tem esse poder. O dinheiro, você pode comprar UTI, você pode comprar hospital, você pode comprar e até contratar o melhor médico, mas ele jamais te dará saúde, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Muita gente diz assim, o dinheiro ele não traz felicidade. Traz, ele traz momentos felizes, mas a felicidade por completo, não. Né? Ele pode te proporcionar fatias de felicidade, fatia de momento feliz, mas ele jamais te dará a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela é de graça, né? Cristo, ele nos deu essa paz que excede todo entendimento. Isso é ser feliz, né? E a felicidade, ela está relacionada literalmente e apontando exatamente para o seu propósito, para a sua identidade, né? A identidade, ela é a pessoa que não encontra a sua identidade é uma pessoa infeliz, né? Ela vai buscar em vários lugares e ele pode até encontrar vários pontos de felicidade, mas jamais essa pessoa ela terá a total felicidade, né? A felicidade a qual muitos procuram. E essa felicidade está na identidade. Como que eu encontro isso na minha identidade? Por quê? Porque o nosso DNA é o DNA de Deus, né? Nós somos formados nele, nós fomos formados por ele. E aí nós temos o sopro de vida, nós temos o espírito de vida. E nós sabemos que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, aí sim está a sua identidade. Quando você ativa a sua identidade, você ativa também o seu propósito. E aí sim você encontra a verdadeira felicidade. E isso, dinheiro, ídolo, ninguém jamais pode comprar, né? Eu falando disso aqui, eu lembro que eu era muito fã do Davi Sassi. A Daiane sabe. Nossa, como eu amava Davi Sassi. Ixi, eu comprava os CDs dele. Eu ouvia as músicas dele. Sabe, isso eu gostava muito, mas no meu coração meio que se tornou um ídolo. Né? Até um dia eu comprar o CD dele, eu fui para ele estava aqui em Taguatinga, lá naquela igreja lá do relógio, na frente do cemitério, né? E aí eu comprei o CD dele, pedi para ele autografar. E aí eu fui lá no Facebook, não lembro se foi o Facebook, acho que foi o Facebook ou foi o Instagram, né? Que tinha lá um post dele lá e eu comentei, falei um monte de coisa. Fiz aquele textão, naquele textão ali de quase 300 linhas, né? E quando ele respondeu com um amém. Eu mandei um textão lá falando, te admiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele só respondeu com um amém. Eu falei, oxi, esse bicho é doido, né? Eu fiz um textão e o cara só me responde com um amém. Aquilo ali esfriou tanto meu coração que eu falei, vou ficar mais assim não. Ó a Daiane falando aí, ó. Era mesmo, me fez pegar uma fila enorme
só para pegar um autógrafo. Foi exatamente isso. Eu e a Daiane ficou na fila. Gente, mas era uma fila gigantesca para pegar um autógrafo. E eu tenho certeza que você já fez isso com alguma coisa, né? Já ficou aí muito tempo esperando na fila. Eu lembro. Oi, prima, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. E talvez o amém que ele... Nem foi ele que digitou, exatamente isso. Talvez o amém que ele digitou lá, não foi nem ele, foi a produção dele. E isso esfriou demais meu coração. Falei, velho, não vou ficar atrás desse bicho aí não, esse bicho tá nem aí pra mim. Né? E eu lembro também do... Nossa, gente, mas eu ri disso. Do Justin Bieber, quando ele veio no Brasil, quando ele ia vir, na verdade, no Brasil, passou até na reportagem aí, que a galera ficou ali 3 dias na fila, né? Pra entrar, pra ser o primeiro. Eu acho que foi 3 ou foi 4 dias. 4 não, 7 dias. Ficou ali na fila pra ser o primeiro, pra chegar lá. Pra quando Justin Bieber entrar no palco, as pessoas serem o primeiro. E depois de 7 dias, ele cancelou o show. Ele cancelou o show no Brasil, né? Ele cancelou a turnê no Brasil. E aquele povo ficou revoltado com ele. Né? O ídolo tem essa capacidade aí de fazer a gente se revoltar com eles, né? E aí eu tinha esse ídolo no meu coração, né? Também tinha aí o Flamengo, era o meu ídolo, né? Eu torço pelo Flamengo, né? Mas hoje não é mais meu ídolo, não coloco como ídolo, né? E a gente tem que tirar tudo aquilo que não é ídolo, porque somente Deus, ele é o único Deus e o verdadeiro, né? O que Jesus está dizendo aqui, aquele que dá a vida eterna. Que tristeza, hein? Verdade, Cassiane. Tudo bem, prima, graças a Deus. Graças a Deus por aqui tá tudo bem. Eu só fico em uma fila enorme na Black Friday. Black Fraud, né? Para comprar fino nas lojas americanas. Boa sorte, porque é uma fila gigantesca. Teve gente que ficou mais de mês. É mesmo, ó. Ó a série falando. Teve gente que ficou mais de mês acampada aí esperando o Justin Bieber. E o Justin Bieber nem deu ideia, né? E o ídolo, ele tem essa capacidade de, às vezes, tirar até a noção, gente. Gente, era sem noção o que eu fazia. Era sem noção, né? Esperava em fila, esperava em um monte de coisa para um autógrafo, gente. Que palhaçada, moço. Né? E que nem aconteceu também esse caso aí do pessoal do Justin Bieber aí, né? Que ficaram esperando aí tempos e tempos, meses, né? Acampados. E aí o cara cancelou o show, que revolta, né? E é isso que o ídolo faz. Além dele tirar a nossa capacidade de nós compreendermos, né? Ele faz com que a gente se revolte com ele também. Né? E aí Jesus está falando aqui, ó, que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Somente a ele nós devemos adorar. Né? E que no nosso coração venha a ser quebrado esses ídolos aí, né? Que durante os anos nós colocamos. Às vezes é um trabalho, às vezes é um carro, às vezes é um noivado, um namoro, um casamento, né? Às vezes tudo, gente. Vocês têm que perceber isso. Se a gente der mole para qualquer tipo de coisa, se torna um ídolo. Se a gente se der mole para um filho, se torna um ídolo na nossa vida. Se a gente der mole para um carro, vai se tornar um ídolo na nossa vida, né? Então a gente tem que ter o nosso coração aí muito guardado em Deus, né? E ter essa consciência de que as coisas vêm e vão, né? Não se apegue muito às coisas. E agora Jesus está falando, glorifica-me, Senhor, com a glória que eu já tinha antes mesmo do mundo ser criado. Beijo, prima. Ó o Gabriel aí. Ei, Gabriel, tudo bem? Né? E agora manifestei o teu nome, né? Aqueles que o Senhor me deste. E agora ele diz, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aí no versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, olha só o que Jesus está falando, tá? Ele mencionou a gente nessa oração. Por isso que o tema é, Jesus mencionou você em uma oração. E agora Jesus está falando, guarda eles, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
né? Jesus quer a mesma comunhão, Jesus quer a mesma profundidade que ele teve com o Pai na terra, ele quer que a gente também tenha essa profundidade. E ele pede a Deus isso, né? Que eles tenham essa profundidade, a qual nós, como nós somos um, que o Senhor seja um também neles, né? Quando eu estava com eles, guardavam em teu nome, né? E eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Olha só, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Mas foi para quê? Foi para se cumprir as escrituras. Se não tivesse as escrituras lá que Judas teria que ter um traidor, Jesus não ia perder ninguém, né? E eles tenho dado a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Como eu disse ontem, como eu estou dizendo agora, nós não somos deste mundo. Não peço que os tire do mundo, olha o que Jesus está dizendo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, né? Mas livrai-nos do mal, né? É isso que nós precisamos. Tem muita gente que pede assim, eu não sou desse mundo, também não quero viver no mundo mais. Ou você quer morrer, só pode. Porque Jesus não pediu para que Deus nos tirasse desse mundo, mas que nos livrasse de todo o mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade, né? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu enviei ao mundo. Eu os enviei ao mundo, né? Assim como Cristo ele foi mandado ao mundo para salvar o mundo, nós também, como cristãos, nós temos esse propósito de salvar também o mundo, salvar as pessoas deste mundo, né? E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E qual verdade que Jesus está falando aqui? A verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, tá? Então, a palavra de Deus é a verdade, tá? E nós somos santificados nessa verdade. Foi nessa verdade que Cristo nos santificou, né? Não peço somente por estes. Olha, não está falando só dos discípulos que estão ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Falarem, né? Na verdade, aqui está num pretérito perfeito aqui, né? Aquilo que eles falarem, né? Então nós só cremos no Senhor Jesus de acordo com aquilo que os discípulos deixaram para a gente, né? As obras que eles deixaram, essa obra que foi escrita por João, né? Nós cremos nela por conta que é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo, a palavra, era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo, que era a palavra, se fez carne, né? E habitou entre nós. Então nós podemos ver aí que a palavra se cumpre hoje na nossa vida, né? Nós estamos falando aqui a respeito da palavra. Nós estamos falando a respeito de Cristo, né? Tem uma pergunta aqui. Gente, dá o like aí. Vamos compartilhando essa live. Tá cedo ainda. Tem muita gente aqui no Instagram que não tá fazendo nada. Tá vendo meme agora. Eu vou mandar aqui pra galera. Calma aí. Eu vou usar o aviãozinho aqui, ó. Usa o aviãozinho aqui comigo. Deixa eu mandar aqui pro pessoal aqui. Vamos lá. Mandei, beleza. Aí eu mandei para 4 pessoas. Manda aí para 4 pessoas. Tá bom? E eu vou responder essa pergunta aqui da Cris. Se você tiver alguma pergunta aqui, ó. Tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, com um balãozinho. Pergunte aí. O que nos impede de sermos unidos como Cristo requer de nós? O que nos impede de sermos unidos como Cristo requer de nós? Cris, o que mais nos impede, eu acho assim, né? O que mais nos impede é o nosso coração. Por quê? Porque tem muita gente, o nosso coração e também por aquilo que as pessoas elas acreditam ser a verdade, né? Tem muita gente que acha que elas têm a razão sobre tudo e sobre todos, né? Tem gente que não baixa a guarda, tem gente que pensa, eu nasci assim, vou morrer assim,
e meu pai me criou dessa forma, não adianta, né? E aí, o que acontece? Aquela pessoa, ela não vive a palavra por completo, né? Então, o que mais impede a gente de ser unidos, o que mais nos impede é o coração das pessoas, né? As pessoas, elas colocam as dores dela acima de qualquer coisa, né? As pessoas, elas colocam as tristezas delas, as mazelas dela acima de qualquer outra coisa e não lembra que tem alguém que está precisando. Vamos supor, se eu estou passando necessidade hoje, se eu olhar para o lado, vai existir uma pessoa que vai estar passando mais necessidade que eu, né? Então, assim, se as pessoas olhassem com o olhar de Cristo para as outras pessoas, elas não iriam julgar, elas não iriam julgar, elas não iriam apontar, elas iriam amar mais, porque é o que Cristo está falando aqui. Pai, santifica eles, porque eu santifiquei eles na tua verdade, na tua palavra. A tua palavra ela é a verdade. E assim como eu os amei, que eles, e ele até dá esse novo mandamento. Se Cristo deu esse novo mandamento para a gente amar uns aos outros, é porque o que falta ainda é amor. O que falta ainda para a humanidade, para nós achegarmos a Deus, para nós termos essa unidade, né? Unidade é diferente de união. Tem muita gente que confunde isso aí. Ah, mas eu estou unido com o Júnior. E às vezes não, às vezes só está em união comigo. Mas a unidade, ela gera um propósito só. Né? E nós podemos ver aí no nosso meio, nós podemos ver que as competições, as pessoas elas querem ser melhor do que as outras. Tudo isso interfere para que a gente viva em união, né? Porque fulano da igreja tal não pode visitar fulano da igreja tal. Ou então o católico não pode ir na evangélica. Ou então o evangélico não pode ir na católica. Ou então o banda não pode ir na evangélica. Então, assim, essa divisão faz com que a gente se separe, né? E a gente sabe que a gente é um corpo de Cristo. Nós somos um corpo, né? E nós devemos viver unidos em um só propósito. Como? Qual o mandamento que Cristo nos deixou aqui? Que a gente se ame, independente das nossas diferenças. Eu mesmo sou uma pessoa muito eclética. Eu gosto de rock, de pagode, de samba, eu gosto de reggae, eu gosto de todo tipo de estilo musical, menos de funk. Funk eu não gosto não, né? Não gosto. Mas tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de worship, tem gente que gosta de adoração, tem gente que gosta de música agitada, né? E isso tudo não são as diferenças que faz com que a gente fique longe, né? São as diferenças que nos atraem, né? Eu sou diferente de você, mas não é porque a gente é diferente que a gente não pode se amar, que a gente não pode se respeitar, né? Então, as diferenças, na verdade, elas têm que nos unir. Porque eu tenho 10 dedos. 10. E você também tem 10 dedos. Nenhum dos seus dedos é semelhante. O polegar da mão direita não é igual ao da mão esquerda. O indicador não é igual, né? E aí sucessivamente, a sua mão não é igual a outra, né? A gente sabe que a gente tem um pé, o nosso pé ele é maior do que o outro, né? Por mais que a gente vista 41, um pé seu é maior do que o outro. Então, no nosso corpo existem diferenças, né? Existem diferenças, mas ele é um corpo. Não é por causa das diferenças que ele vai deixar de ser um corpo. Então, por conta disso é que a gente não é unido, né? E nós somos o exército que mais mata soldados do próprio exército. Em vez de nós nos unirmos, né? O que a gente faz? A gente se divide. E a gente sabe que reino dividido, ele não subsiste, né? Minha igreja está fechada há meses. Eu estou indo para outra, preciso congregar. Estou errado nessa escolha? Não. Né? A Bíblia diz que nós devemos congregar. Não tenho Cleide. Sinto falta da união, da comunhão com os irmãos. Então procure uma igreja que esteja aberta, né?
Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, pergunta qual que é a previsão, né, deles abrirem aí a igreja, né, porque nós temos sim que congregar, tá, gente? Temos que congregar sim, não está errada nessa escolha, tá, Cleide? Não está errada de maneira alguma, viu? Você deve sim procurar uma igreja, você deve sim ter comunhão uns com os outros, tá? E nós só temos comunhão, nós conseguimos ter essa comunhão aqui online, né? Mas nós não conseguimos ter uma comunhão total, né? Total, uma comunhão como igreja, tá bom? Então procura aí uma igreja que esteja aberta, que você vai estar fazendo certo, tá bom? Meu pastor é meu esposo e não vai abrir nunca essa igreja? Tem que abrir, gente. Agora imagina, se você tá com esse pensamento, você é esposa dele e tá com esse pensamento, imagina quem é os seus liderados aí, né? Então, ou abre logo urgentemente essa igreja, né? Abre logo a igreja e faz com que os membros congreguem, ou então procure uma igreja mais próxima, tá bom? Paz, Valdez, beleza? Então, acho que eu te respondi aí, Cris, beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, que eu vou estar respondendo, tá bom? E aí Jesus fala, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, né? Então, Cristo, ele só foi um no Pai, porque ele estava conectado, né? Ele estava conectado o tempo todo, né? Ele estava conectado o tempo todo. Quero uma resposta certa, pastor. Cleide, foi o que eu estou te falando. Pergunta se tem uma previsão dessa igreja abrir. Se ele não te der uma previsão, por que continuar? Então, se falar, não tem previsão, aí você fala, então eu vou ter que sair, porque eu preciso congregar, eu preciso participar, tá bom? Então, a resposta certa para essa pergunta aí, Cleide, é que você chegue no seu pastor, chegue no seu liderado, se for seu esposo, né, o pastor, e fala, eu preciso que você abra a igreja, entendeu? Eu preciso que você abra a igreja aí, porque se você está com esse pensamento, imagina os membros da igreja, tá? Então tem que abrir a igreja aí, gente. Rafael tá falando, tem que abrir a igreja, porque tem gente precisando da igreja aberta. A igreja é essencial, viu, gente? A igreja, assim como os hospitais, assim como a farmácia, assim como a padaria, assim como tudo isso, a igreja ela é essencial, tá? A igreja ela é profética. A igreja não pode ser patética de forma alguma. A igreja ela tem que ser profética. A igreja ela deve estar aberta, sim, e ela deve ser profética, principalmente nesses tempos. Nesses tempos de calamidade, é a igreja que tem que se levantar para orar, tá bom? Porque tem muita gente precisando da igreja aberta, como o Rafael falou. A Célia falou que a net dela caiu, beleza. Ele disse que estamos em julgo desigual. Ele me liberou para ir para outra igreja. Então vai, né? Então vai. Mas o que impede, o que está impedindo ele de abrir a igreja novamente? Né? Vocês têm que sentar, têm que conversar direitinho aí para que vocês possam entrar em um senso comum aí. Né? Por quê? Qual que é a dificuldade de abrir igreja? Né? Qual que é a dificuldade de abrir essa igreja de novo? Então, fala com ele aí, entre em concordância. Se ele liberou, não existe julgo desigual. Uai. Se ele está falando que você pode ir, não existe julgo desigual. Né? Se ele liberou e agora está em julgo desigual, ele está sendo contraditório naquilo que ele está falando. Né? Então, lá tem mais idoso. Mas os idosos também precisam. Os idosos estão aí recebendo a vacina. Criança, né? O que tem que ter? Tem que ter o distanciamento, tem que ter a máscara obrigatória, tem que ter todos os padrões, tá, gente? Para abrir a igreja. Então, assim, tendo todos os padrões, seguindo todas as regras, não vejo o porquê de não abrir a igreja. Idoso precisa, criança precisa, adulto precisa. É nessas horas mesmo que a gente precisa da igreja aberta, tá? Essas pessoas não estão indo. Então muda a estratégia. Né? Se elas não estão indo de alguma forma, muda a estratégia. Tá? Mas não é só essas pessoas que não estão indo. Tá? A igreja não é formada somente por
por esse tipo de pessoas. Talvez vocês estão focando só nesse tipo de pessoas, nos idosos e nas crianças. Então agora muda o foco, então, né? Chama eles, os idosos, as crianças, mas também existem aí jovens, existem adultos que precisam, tá, da igreja aberta. Então muda o foco aí, muda o direcionamento. Gente, nesse tempo novas guerras que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo aí, são novas guerras, é um novo mundo aí que a gente está vivendo, é um mundo aí, um novo normal, né? Como a gente diz, é um novo normal. Nesse novo normal, as pessoas elas vão ter que se adequar, né? Não tem como, as pessoas têm que tirar isso da cabeça, porque lá atrás a gente vivia sem máscara. Gente, faz um ano que a gente está andando com máscara. Faz um ano, gente, que a gente está andando com máscara. Até hoje a pessoa não adaptou. Isso aí para mim é mais desculpa do que outro tipo de coisa, tá bom? Então, muda o foco. Muda. Novas guerras, novas armas. Nós não podemos guerrear guerras novas com armas antigas. Nós iremos perder. Se você hoje for vamos supor, se tiver acontecendo uma guerra mundial hoje, se alguém for com uma espada e alguém for com um rifle ou for com uma granada, alguma coisa, uma arma de fogo, quem é que vai perder? Quem está indo com a espada, né? Então a gente precisa aí dar um check aí na mentalidade, tá bom? Então muda aí todo o cronograma, muda aí, porque existem pessoas que precisam da igreja, tá bom? Viu, Cleide? É verdade. Parece que estão enlouquecendo, mas prefiro outra congregação. Pois é, aí é de cada um, tá? Mas, como eu falei para você, se não tem previsão de não abrir, não tem por que você continuar, tá bom? E aí Jesus está falando, né? E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Um exemplo muito bom de unidade que eu posso te dar, e eu posso falar aqui, é a laranja, né? Quantos aqui já compraram aquele saco de laranja? Né? Aquele saco de laranja com um monte de laranja dentro. Quando aquelas laranjas estão ali naquele saco, elas estão representando uma união, não uma unidade. Por que uma união? Porque elas estão juntas ali naquele saco. E o que sustenta aquelas laranjas no saco? É o próprio saco. Se você pegar aquelas laranjas e furar o saco, o que vai acontecer? Elas vão cair, elas vão para cada lado. Então elas não estão em unidade, elas estão em união. Quando que uma laranja... o código de hoje é laranja. O código do livro hoje é laranja. Tá bom? O código do livro hoje é laranja, tá fixado aí. Quando as laranjas elas se tornam em unidade? Quando? Quando você faz o suco delas. Porque você pega ali a laranja, você abre ela e você espreme a laranja. Uma laranja, você pega outra, espreme, e ali elas vão se fazer um suco. E ali vai ter um suco. Um suco de quê? De laranja, né? Agora, tenta tirar aquela primeira laranja que você espremeu no suco. Tem como? Não tem como. Por quê? Porque elas estão unidas ali naquele suco, né? Tenta tirar a terceira laranja que você espremeu. Tenta tirar a quinta laranja que você espremeu. Não tem como, porque o propósito delas é o suco, é ser feito suco. Então, essa é a diferença entre você estar em união e você estar unido. E Jesus agora, ele desceu e ele está o tempo todo unido com Deus, né? E é essa unidade que ele está falando para que a gente viva em Cristo, e é essa unidade que ele está falando para a gente viver uns com os outros e com Deus, né? Essa unidade do suco da laranja, beleza? Espero que tenha ficado bem claro aí na mente de vocês, né? E aí ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo o que tu me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo.
Olha o que Jesus está falando com Deus aqui. Pai, o que eu quero é que aonde eu esteja, também o que você me deu, aqueles que você me deste, eles estejam também junto comigo. Olha só o que Jesus está pedindo para Deus. Olha a oração sacerdotal que ele está pedindo, para que a gente esteja unido com Cristo o tempo todo. Boa noite. Boa noite, Lisandra. É Lisandra, né? Tá aí do Demi. Ó, o Rominho tá aí, meu amigo Hudson também tá aí, Felipe. Né? Sejam bem-vindos aí, boa noite a todos vocês. Boa noite, Lisandra. Beleza, tranquilo. Fica à vontade aí. Né? Aí ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também este reconheceram que tu me enviastes. Essa aqui é a última oração de Cristo antes dele ser morto. Né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Né? Perceba que a oração de Cristo aqui, o centro da oração de Cristo o tempo todo não é união. Não é. Não é tá junto. Tamo junto. Ah, Deus, tamo junto aí. Não. Por muitas vezes a gente fala aqui um pro outro, né? Tamo junto, tamo junto. Mas às vezes a gente não tá na mesma unidade, no mesmo propósito. E agora o centro aqui que Jesus está orando para Deus a respeito da gente, que ele mencionou você, Cristo mencionou você e eu na oração dele, é que, Pai, que eles estejam unidos como nós estamos, que aonde eu estiver, que eles também estejam. Né? E depois a gente já parte para o capítulo 18. Jesus ele é preso, né? E depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o ribeiro de Cedron, né? A gente conhece também como o jardim do Getsêmani, a qual eles foram ali, né? Onde havia um jardim, e esse jardim era o Getsêmani. E aí entrou com eles. E agora Judas, o traidor, ele também conhecia aquele lugar. Por que ele conhecia aquele lugar? Porque Jesus muitas vezes havia se reunido com os seus discípulos ali para orar, para ensinar. Né? Jesus ele já tinha levado seus discípulos para aquele lugar, o lugar do Getsêmani. Né? E aí Judas já sabia que Jesus estaria ali. E ele aí, em concordância com os sacerdotes, ele entra ali onde Jesus estava. Né? Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Olha como é que eles foram buscar Cristo. Lanternas, tochas, e armas. Então Jesus, sabendo de tudo, olha só. Gente, isso aqui, você tem que anotar esse versículo 4 aí de João 8. Porque esse detalhe aqui, somente João trouxe. Esse detalhe aqui, nenhum outro discípulo trouxe. Né? Nenhum outro comentário está trazendo. Somente João. E olha só o que Jesus fez. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se. Ele nem esperou Judas chegar. Ele já adiantou-se. E aí ele perguntou, quem vocês estão procurando? Olha a divindade de Cristo. Essa é uma das pérolas dessa noite aqui, ó. E eles responderam, a Jesus o Nazareno. Né? Judas já tinha beijado ele. Então Jesus lhe disse, eu sou. Quando ele disse eu sou, Jesus não falou na sua matéria humana. Jesus não está falando eu sou na matéria, corpo terreno. Jesus está falando da sua divindade. Eu sou. E naquela hora, todos, quando Jesus falou eu sou, todos recuaram e caíram por terra. Todos na mesma hora, todos desabou. Quando Jesus falou eu sou, todos desabaram. Né? E aí, o que aconteceu? Eles recuaram e Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E aí responderam, Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes disse que eu sou. Se é a mim que vocês estão procurando, deixes que esses vão embora. Esses quem? Os discípulos que estavam com Cristo. Né? E ele disse isso para que se cumprisse as Escrituras. Né? Não perdi nenhum dos que me destes.
E aí, o que aconteceu? Pedro, que estava com a sua espada na bainha, estava com a sua espada no coldre, ele tira a sua espada e ele fere, ele arranca a orelha do soldado, do sacerdote, né? Então Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Então ele ficou sem orelha naquela hora. E o nome do servo era Malco. Aqui a gente pode perceber os detalhes que João nos traz, né? Que ele cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, né? O soldado ali. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Pedro queria atrapalhar o propósito ali, né? Cortando a orelha de Malco, Pedro ele queria atrapalhar o propósito de Cristo, porque ele queria fazer uma guerra civil naquela hora ali, e muita gente poderia sangrar. Muita gente iria morrer ali, né? Porque os seus discípulos iriam defender a Cristo. E ali, se Jesus falasse assim: bora ver, vamos, manda bala, vamos lá, galera. Ixi, ia haver uma guerra civil, né? Mas ali Jesus falou o quê? Guarde a sua espada, porque você está atrapalhando o meu propósito. Por muitas vezes, são os próprios discípulos que saem ferindo aqueles que vêm acusar a Cristo, né? Hoje em dia, infelizmente, pessoas usam a própria palavra de Deus para ferir uns aos outros. Hoje em dia, existem mais pessoas dentro da igreja feridas com pessoas por conta de palavras do que outro tipo de coisa. Porque as pessoas elas não sabem expressar a palavra. As pessoas elas usam a palavra contra a própria palavra, né? E quantas pessoas feridas já saíram do Evangelho, já deixaram de seguir a Cristo por conta de palavras que foram proferidas, né? Discípulos de Jesus. E aqui nós temos o exemplo de Pedro, que ele pegou a espada, e nós sabemos que a espada ela simboliza a palavra de Deus, né? Em Efésios 6 nos retrata isso, né? Que a palavra de Deus é a nossa espada, né? É o nosso escudo. E aí essas pessoas elas pegam e usam a palavra contra pessoas. A palavra ela nunca deve ser usada contra pessoas, contra o pecado, não contra pessoas, né? A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas principados e potestades. E nós sabemos também que existem pessoas que usam a palavra contra nós. Por isso nós devemos estar firmados na palavra. Nós não devemos jamais firmar o nosso coração em homem algum. Não firme seu coração em homem. Firme o seu coração na palavra. O seu coração deve estar firmado na palavra. O homem ele pode cair? Pode. Mas você também tem que ter alguém de referência. Você tem que ter alguém que seja a sua referência. Um referencial, né? Como eu já falei, eu quero muito ser referencial de muitas pessoas para a minha geração. Eu quero ser esse referencial. E você também precisa querer ser esse referencial para muitas pessoas da nossa geração. Porque se não for nós que é o referencial, vai ser quem? Fala para mim. Quem vai ser o referencial? É o BBB? É o Big Brother? Quem? Quem vai ser seu referencial? Né? Então, assim, você precisa querer ser referencial na sua geração. Seja no que você for, né? Seja pastor, seja líder, seja servo, seja quem for, seja o seu grau eclesiástico ou se você não tiver algum grau eclesiástico. Tudo que você fizer, que você faça com excelência, como se fosse para o Senhor, e que você saiba que você vai ser um referencial. E essa é a maior dificuldade da nossa geração. Elas procuram referenciais, mas elas não querem ser referencial. Então nós devemos ser referencial para a nossa geração. Nós devemos ser referencial para as pessoas, né? Queira ser um pai exemplar, queira ser um filho exemplar, queira ser uma mãe exemplar, queira ser um tio, um pai, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um filho, né? Queira ser uma pessoa referencial na sua geração.
né? Não queira sair cortando as orelhas do povo, né? O que Pedro estava fazendo aqui era ele estava tirando Malco do seu ministério. Porque se ele era servo do sumo sacerdote, é porque ele estava estudando para ser sacerdote e um dia alcançar o sumo sacerdócio. E nós sabemos que o sacerdote ele não poderia ter nenhuma imperfeição humana. Ele não poderia ter nenhum membro amputado. Ele não poderia ter nenhum membro, nenhum tipo de alguma doença, né? Alguma patologia. O sacerdote não poderia ter essa patologia. E quando Pedro corta a orelha, ele corta a orelha de Malco, ele tira Malco do seu ministério. Olha só que é mais profundo do que a gente imagina, né? Então, pela espada, Pedro corta a orelha de Malco. E agora, o que Jesus faz? Jesus ele pega a orelha de Malco e ele coloca no lugar, né? Restabelecendo o ministério de Malco, porque agora ele poderia dar continuidade no seu ministério, né? E aí foi a primeira cirurgia plástica que Jesus fez aí, né? Ele colou aí a orelha de Malco, né? A qual Pedro tinha arrancado pela própria espada, tá bom? E aí e aí a escolta e os comandantes e os guardas prenderam e amarraram Jesus. Gente, não precisava de nada disso, mas era o teatro deles. Eles precisavam fazer teatro, eles precisavam humilhar Jesus, eles precisavam mostrar que Jesus era, né? Boa noite, filho. Ó, minha mãe entrou aí. Oi, mãe, benção? Boa noite, tudo bem? Deus te abençoe também. Não julgo Pedro, no lugar dele faria o mesmo para proteger Jesus. Sim, eu não estou julgando Pedro. Eu não estou julgando Pedro aqui, Cassiano. Eu estou falando que a atitude dele não foi uma atitude boa, né? Ferir os outros. Não, talvez ele poderia proteger de alguma outra forma, né? Mas a atitude de Pedro ela não foi legal, né? Então isso aqui não pode refletir para a gente não pode agir por impulso, porque o que Pedro fez foi essa ação por impulso, né? Pedro pecou ao agir por impulso, tá bom? Tanto que Jesus repreende ele, né? Se a atitude dele fosse boa, Jesus não o repreenderia, né? E aí foi o que aconteceu. Jesus repreendeu porque a atitude dele não foi boa. Mas, como nós, seres humanos, com certeza a gente teria, sim, uma atitude meio que drástica, né? Talvez eu pegaria a espada, eu tô falando por mim, talvez eu pegaria a espada e metia na barriga dele. Talvez seria diferente. Mas eu acredito que Pedro mirou na cabeça. Mirou na cabeça daquele servo e atingiu a orelha, né? E foi de raspão. Mas é da natureza humana agir por impulso. Exatamente, Cassiane. Eu estou falando por mim também, tá? Eu também agiria de alguma forma por impulso, tá? Mas o que a gente precisa aprender aqui é que por muitas vezes quando a gente faz algo por impulso, a gente fere as pessoas, né? E nós não podemos ferir as pessoas, né? Nós não temos esse direito. Ah, mas fulano me feriu. Aí por causa disso você vai ferir outras pessoas? Não. Você precisa ser curado, né? Uma pessoa que ela é ferida, ela sai ferindo os outros. Pedro só fez isso aqui porque ele se sentiu ferido, né? Pedro ele só fez isso aqui porque ele também se sentiu ferido, né? E ele pensou que aquela atitude que ele estava tendo aqui era aquela atitude que ele falou para Cristo. Não, Jesus, com você eu vou até a morte. E aí ele é o único que tira a espada e faz alguma coisa, né? E aí nós podemos perceber que quando a gente age por impulso, nós fazemos muita besteira, né? A qual nós nos arrependemos depois. E Jesus diante Anás, né? Anás era o sumo sacerdote da época, tá? Ele era sogro de... Qual o nome dele? Eu acho que é Caifás, né? Ele era sogro de Caifás. Deixa eu ver aqui, tá escrito aqui. Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote da época. Ora, Caifás, quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, tá? Então Jesus ele foi primeiro para o sumo sacerdote da época.
Anás, né? E aí depois de Anás, ele vai para Caifás. E depois de Caifás, ele vai para Pilatos. Depois de Pilatos, ele vai para Herodes. Depois de Herodes, ele volta para Pilatos. Olha só, os caras saíram jogando Jesus como se fosse uma raquete, né? Uma bolinha de ping-pong. Vai para Anás. Anás não julga Jesus como culpado. Vai para Caifás. Caifás pega Jesus e leva para Pilatos. Pilatos não acha dano nele, manda para Herodes. Herodes não acha dano nele, manda para Pilatos. E aí Pilatos condena Jesus, né? E aí Pedro nega Jesus. Aqui está um exemplo, e aqui está um detalhe bem interessante, né? Que Simão Pedro e outro discípulo que seguia Jesus, né? Esse outro discípulo aqui, gente, não sei se você teve a curiosidade de pesquisar. Simão Pedro e outro discípulo de Jesus seguia Jesus. Eles foram os únicos que seguiram a Cristo. Eu não sei se você teve essa curiosidade de saber quem era esse outro discípulo, mas eu estive pesquisando aqui, e na minha Bíblia também de estudo. Perdão, gente. E na minha Bíblia também de estudo, ela diz que provavelmente esse outro discípulo era o próprio João que estava com ele, tá? Então, Simão Pedro e o outro discípulo que seguia Jesus, esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, Anás, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Então, 2 discípulos conseguiram entrar na casa, porque um desses discípulos, que é provavelmente João, ele conhecia o sumo sacerdote, e aí ele fez eles entrarem, né, para ver ali o julgamento de Cristo. Né? Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Pedro não entrou. E aí outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Né? Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um desses discípulos desse homem? E olha só o que Pedro respondeu: não, não sou. Primeira vez que Pedro nega Jesus. E aí os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, porque estava muito frio, e se aqueciam. E Pedro estava no meio deles, se aquecendo também. E aí, então o sumo sacerdote interrogou a Jesus, né? Teve todo aquele interrogatório. Anás veio até Jesus, perguntou, né? Fez muitas perguntas sobre os seus discípulos, sobre a sua doutrina. E aí Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo, porque o Senhor está perguntando a mim sobre as minhas doutrinas. Pergunte aos que me ouvem, aos que me ouviram, o que lhes falei. Eles sabem muito bem do que eu lhe disse, porque Anás começou a fazer um monte de perguntas para Cristo. Né? E aí Jesus fala: por que você está perguntando para mim? Pergunta para as pessoas que eu falei, pergunta para os seus sacerdotes, pergunta para todos que eu ensinei o que eu estava falando sobre a minha doutrina. E quando Jesus disse isso, um dos guardas chegou e deu uma lapada na cabeça dele. Deu uma raquetada, deu uma palmada, né? Deu uma bofetada na cara de Jesus. E aí disse: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Né? E aí Jesus respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então, Anás, ele envia amarrado Jesus à presença de Caifás, né? Aí a gente percebe que primeiro ele passou por Anás, que era o sumo sacerdote, né? Sogro de Caifás, e agora ele vai para Caifás. E aí, de novo, a gente volta agora para Simão Pedro, né? Simão Pedro estava em pé, se aquecendo, né? E aí um dos que estavam ali perto perguntou para Simão Pedro: você não é um dos discípulos dele? E aí novamente, a segunda vez, Pedro nega Jesus, né? E um dos seus servos, do sumo sacerdote, parente, olha só, um do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decapitado a orelha. Perceba que aqui tinha um parente de Malco que estava ali perto, né? E aí ele diz: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Eu vi, cara, eu vi você lá. Eu vi, você cortou a orelha do meu primo.
Você cortou a orelha do meu parente, do Malco. Eu vi você lá. E aí, de novo, Pedro, ele nega Jesus, dizendo, não sou eu. Não foi eu não, cara. Você não me conhece, não. E aí, no mesmo instante, o galo, a trombeta, né? Nós sabemos... Gente, eu vou reforçar aqui de novo. Esse galo aqui não era um galo animal. Era a trombeta da época, né? Que cantou. A trombeta cantou e aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois que ele negou, a trombeta... ele soou, né? O som da trombeta. É assim que o sumo sacerdote fala com Jesus. Pois é, o sumo sacerdote fala com Jesus de uma forma ignorante, Jesus responde ele, e aí ele leva uma bofetada por causa disso, né, Cassiane? Meu amigo Nessa Saúde, muito bom ter você aqui, meu pastor. Tamo junto, hein? Um abraço. E aí Jesus ele vai para diante de Pilatos, né? A qual nós sabemos que Pilatos ele tenta de todas as formas fazer com que Jesus saia ileso, né? Daquela afirmação ali, daquele julgamento, porque ele sabia que aqueles homens sentiam inveja de Cristo. Por isso que Cristo estava ali, porque eles sentiam invejas, né? E aí Pilatos pergunta para Jesus, que acusação vocês trazem contra este homem? E aí eles respondem, este homem é malfeitor. Não teríamos entregue a você se ele não fosse um malfeitor, né? E aí Pilatos disse, levem-no daqui e que julguem vocês na sua própria lei. Aos que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Olha só que para eles não era lícito matar ninguém, mas os outros podiam, né? Por isso que eles levam para Pilatos, porque eles sabiam que Pilatos, a galera de Roma, aqueles soldados iam trucidar Jesus, iam bater nele, iam ferir e levar ele para a cruz, né? E era isso que eles queriam. E eles, segundo a tradição deles, eles não poderiam levar ninguém para a cruz, né? E isso se aconteceu para que se cumprisse também a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Lembra que Jesus falou que o Filho do Homem será levantado? É exatamente a forma que Jesus vai morrer, né? Vai morrer crucificado. E aí Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus, né? Ele chama Jesus sozinho ali, e ele pergunta, você é o rei dos judeus? E aí Jesus responde a ele, essa pergunta vem de você ou foi outra pessoa que falou ao meu respeito? E aí Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que entregaram você a mim. E aí Jesus fala, se essa galera toda fosse minha, rapaz, eu nem estaria aqui. Eles lutariam por mim. Eles lutariam, né? O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, existiria aqui um exército para que esse momento não acontecesse, né? Então, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus sabe, ele tem essa certeza que o reino dele não é daqui. O reino dele é dos céus. Então perguntou Pilatos, então você é rei? E aí Jesus responde, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos perguntou, o que é a verdade? Olha só, Pilatos ele ficou maravilhado com Jesus. Pilatos ele ficou maravilhado com Jesus. Mas é aquele negócio, gente. Não adianta só você se maravilhar com Jesus. Nossa, mas Jesus ele é maravilhoso. Ele é nossa, Jesus é lindo demais. Jesus é muito bom. Nossa, Jesus é top. Se ele não for Senhor da sua vida, não adianta de nada. Não adianta você só, Jesus ele é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é poderoso. Você precisa colocar ele como Senhor da sua vida. Aquilo que a gente falou, a gente começou falando de ídolos, né? E tem muita gente que tem os seus ídolos como Senhor da sua vida. Olha só o que Jesus está falando aqui, ó. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Gente, olha só o código que Jesus está nos ensinando. Nós devemos lutar sim por Jesus. Nós devemos lutar sim por Ele.
Hoje, o nosso papel é lutar pelo reino. Que seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. E nós devemos lutar para que o reino, a justiça do Senhor, ela seja feita na terra. E aí Jesus dá um código aqui maravilhoso para a gente. Né? Não é lícito matar, mas é lícito levar alguém para morrer. Hipócritas. Os fariseus, eles são hipócritas. Religioso, todo religioso, ele é hipócrita. E o hipócrita, ele não aceita ser chamado de hipócrita. Pode ter certeza disso. A Cris, mais uma lição que Cristo nos deixa. Que não lutemos por coisas deste mundo, mas pelas coisas do céu. Exatamente isso, Cris. Minha mãe dizendo aí, verdade. A Cassiane falando, Cris e as suas pérolas. Exatamente, gente. Só aqui nessa live tem essas pérolas, tá? Esse é o nosso diferencial, né? Nós devemos lutar, não por aquilo que é terreno, né? Mas por aquilo que é do céu. Não ajunteis tesouros na terra, a qual a traça corrói e a ferrugem, com o passar dos anos, ela destrói. Mas ajunteis tesouros no céu. E é isso que nós devemos. Não estou falando também para você ser um lunático. Gente, até nisso Deus ele não requer de você. Uma pessoa que é o tempo todo, estou aqui, adoração 24 horas, o tempo todo, esquece do mundo, esquece da galera, esquece de todo mundo. Não. Gente, você não está tendo essa sua mente, você não está recebendo tudo isso aqui de Deus nessas lives somente para ficar com você, não, gente. Você não está recebendo tudo isso aqui somente para você ficar dentro do quarto e ficar lá venerando, trazendo como se fosse um ídolo. Deus ele não pode ser o nosso ídolo. Ele tem que ser o nosso Senhor. É o nosso Rei. Né? Nós temos que apagar aí das nossas vidas todos os ídolos. Nós devemos apagar da nossa vida. Nós devemos apagar da nossa existência. Né? E procurar aonde que está o nosso coração. Né? Se está em Deus ou se está em alguma coisa. E aí Jesus é condenado à morte. E depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás, ele era salteador. Né? E aqui a gente finaliza João 17 e João 18. Eu não parei aqui, eu confesso que hoje eu fui além. Né? Eu não sei se você também foi. Né? Eu tive que continuar, tava muito boa a leitura e eu li até o 20. Eu li até o 20 aí da leitura de hoje. Né? Mas eu vou parar por aqui porque a gente só leu até aqui. Né? E aí Pilatos, não vendo crime algum naqueles homens, o que ele faz? Ele leva, naquele homem, Jesus, ele leva para o povo. E aí ele pergunta: a quem vocês querem que eu solte? A Cristo, o vosso rei, ou a Barrabás? A quem é que vocês querem que eu solte? Gente, aqui eu vou dar uma indicação de uma pregação do Marco Feliciano. Marco Feliciano. Olha quem está chegando ali. Marco Feliciano. Tá? É as pregações deles antigas. Bem antiga. Tá? Deixa eu tentar lembrar aqui. Presta o celular, amor. Rapidinho. Vem cá. Aqui, quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Quem chegou aqui. Eu tô só tentando lembrar qual que é o nome da pregação, tá? Olha quem chegou aqui, gente. Olha quem chegou aqui para dar um sorrisão gostoso, para alegar a noite. Olha quem tá aqui. Meu amor, minha vizinha. Meu bebê lindo, cheiroso. Me presta aqui rapidinho. Eu vou deixar uma indicação aqui de uma pregação do Marco Feliciano. Eu só preciso lembrar o nome da pregação. Marco Feliciano.
Calma aí, rapidinho. A agonia da cruz. Ai, meu Deus. A agonia. Deixa eu escrever aqui. A agonia da cruz. Se alguém puder escrever pra mim aí, Josué tá mexendo. A agonia da cruz. Calma, pai. Então, essa aqui é uma das indicações também de pregação. Gente, assistam essa pregação. Assiste. Como a gente sempre faz. Assiste e me marca aqui no Instagram. Me marca aí num stories, me marca em alguma coisa que eu vou te repostar. Marco Feliciano, A Agonia da Cruz. Essa pregação prepara para você chorar igual criança. Prepara. Que essa pregação é top. É das antigas dele, é bem lá do começo. Né? Não é a água da cruz não, mãe. É a agonia da cruz. Agonia. Acho que eu postei aqui. Consegui. O Josué tá mexendo aqui, mas acho que deu para mexer. Ele quer a mãe dele. A mãe dele tá aqui na frente. Isso, a agonia da cruz. Aí, papai. Dá um oi pro povo. Fala oi, gente. Fala oi, gente. Fala oi, papai. Tá bom? Essa aí é a pregação mais linda. Eu vou te falar isso aqui com toda certeza. A pregação mais linda que eu já ouvi a respeito da cruz. É essa e do Billy Graham. Billy Graham, né? Que é chamado. Então, assiste essa pregação aí. Prepara para chorar. Prepara para chorar nessa pregação. Prepara muito, viu? Mas também você vai ver algo lindo. Você vai ser renovado. Tá bom? Josué tá dando um beijo aí. Ó, um beijo na vovó, um beijo no titi, um beijo nos irmãozinhos. Um beijo em todos vocês aí, gente. Fiquem com Deus, tá? Que eu vou cuidar desse neném aqui agora. Dá um sorrisão, papai. Dá um sorrisão, dá um sorrisão, dá um sorrisão. Tá bom? Boa noite pra vocês. Valeu por vocês terem ficado comigo aí até o final, tá? Um beijo no coração de todos vocês. E é isso aí, ó. Vai assistir a pregação agora. Que eu vou assistir ali agora, tá bom? Um beijo. Não chora não, meu amor. Chora não, pai. Calma.